Eu sou a Carla Oliane, fonoaudióloga infantil e criadora do programa Parentalidade Autista na Prática. E eu gostaria de dar as boas-vindas à terceira aula da Semana do Autismo. Neste evento 100% online, 100% gratuito, eu vou ensinar você, que é pai ou mãe de uma criança autista, como você pode até dobrar o resultado das terapias do seu filho, mesmo que você não entenda nada sobre autismo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar 5 brincadeiras simples e práticas para você estimular o seu filho em casa. São brincadeiras que eu faço no meu consultório e ensino aos meus alunos e pais dos meus pacientes, e que você vai conseguir fazer assim que terminar este vídeo. E se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, corra, porque a Semana do Autismo está acabando. Na primeira aula, eu expliquei o que fez com que pais de crianças autistas dobrassem o resultado das terapias do seu filho. E na segunda, eu ensinei as 4 premissas fundamentais para você estimular seu filho em casa de forma eficaz. Neste domingo, a Semana do Autismo vai sair do ar. Essas aulas são essenciais para você entender como aplicar essas brincadeiras que eu vou ensinar hoje. Por isso, se você ainda não assistiu, volte e assista enquanto elas ainda estão disponíveis. E eu quero agradecer a todos que deixaram os comentários por aqui. Eu estou realmente muito feliz com a comunidade que está se formando aqui na Semana do Autismo. Vocês nem imaginam o quanto eu estou feliz. Por isso, eu estou fazendo o máximo que eu posso para responder pessoalmente a maior quantidade de dúvidas. E se você ainda não fez a sua pergunta, deixe aqui nos comentários para que eu possa respondê-la. Eu estou realmente me dedicando para responder o máximo que eu posso. E agora, antes de te falar sobre as 5 brincadeiras, eu gostaria de responder uma das perguntas que eu mais recebo. Carla, meu filho vai falar? Muito provavelmente você já fez ou ainda faz essa pergunta. Será que meu filho vai falar? Será que eu vou ouvir um tão sonhado mamãe eu te amo? Eu sei como essa pergunta é importante para você. E mesmo que o seu filho já seja verbal, você sabe como isso é importante. A verdade é que, como tudo no autismo, não existe uma previsão exata. Não existe terapeuta no mundo que consiga garantir se seu filho vai ou não vai falar. Mas existem 5 habilidades pré-requisitos para o aparecimento da fala. E quanto mais você trabalhá-las, maiores serão as chances de seu filho falar. Essas habilidades são tão importantes que, mesmo que seu filho já seja verbal, você deve continuar estimulando-as para desenvolver ainda mais a comunicação do seu filho. Em crianças típicas, a aquisição dessas habilidades passa despercebida, porque ocorre muito rapidamente. Mas as crianças com autismo têm um déficit nelas e, por consequência, acabam demorando mais para falar. Antes de falar delas, eu quero te lembrar uma coisa. A terapia do autismo é um processo constante. É como se fosse uma maratona. Ela é a longo prazo e você dá um passo de cada vez. E assim como na corrida, você não deve focar toda a sua energia na chegada, mas sim no passo que você pode dar agora. E por que eu estou falando isso? Para te lembrar no que você deve focar. Existem 2 fatores que interferem no tratamento do autismo: o ambiente terapêutico e a criança. Você tem controle sobre o ambiente terapêutico. Você decide quais terapias o seu filho vai fazer, quantas horas, com quais profissionais, em qual escola ele vai estudar e como você vai estimular em casa. Claro que você tem limitações de tempo, localização e dinheiro, mas você ainda pode fazer essas escolhas. Mas você não tem controle sobre seu filho, como ele vai reagir às terapias, se vai avançar mais rápido ou mais devagar. E é isso que eu quero que você entenda. Não foque todas as suas energias no resultado, mas sim no que você pode fazer hoje para ajudar o seu filho. Sempre se pergunte: eu estou fazendo o melhor que eu posso hoje para ajudar o meu filho? E é isso que eu quero que você aprenda, a focar no que você pode fazer, no que você tem controle, e não ficar desesperada sobre aquilo que você não tem controle. Agora que você já entendeu isso, eu vou te mostrar uma aula do meu curso, onde eu explico detalhadamente as 5 habilidades pré-requisitos para a fala. E mesmo que o seu filho já fale, trabalhá-las vai ajudá-lo a se comunicar cada vez mais. Oi pessoal, eu sou Carla Oliane, sou fonoaudióloga, mestre em educação e coach de mães, e hoje eu vou falar sobre os 5 pré-requisitos para a fala. Eu recebo muitas mensagens de pais e mães me perguntando: Carla, meu filho vai falar? Ele tem 3, 4 anos, será que ele vai falar? E eu sempre respondo: olha, eu entendo que você fica ansioso, que você deseja que seu filho fale eu te amo, que seu filho fale com você,
mas a gente tem que entender que existem outras habilidades que precisam ser trabalhadas antes mesmo da fala aparecer. E elas são tão importantes quanto. E aí vocês devem estar se perguntando, que habilidades são essas? Bom, eu trouxe aqui 5 habilidades que são pré-requisitos para a fala, e eu vou falar um pouco de cada uma delas, explicando o porquê da sua importância nesse processo de aquisição da linguagem. O primeiro requisito é o contato visual. Nós sabemos que as crianças autistas apresentam muita dificuldade no contato visual, principalmente quando muito novinhas, antes de iniciar as intervenções. E é o que eu sempre digo, é a primeira coisa que a gente tem que observar se está alterado, como é esse contato visual, qual é a qualidade e a quantidade desse olhar. E a gente deve focar nisso nas intervenções. Eu digo isso como fonoaudióloga, mas um psicólogo, um terapeuta ocupacional, porque a gente precisa desse contato olho no olho, para que a criança interaja mais com a gente, para que ela perceba que a gente está ali e que ela veja que a gente é um parceiro comunicativo. E como é que a gente descobre se a criança realmente está prestando atenção, está olhando para a gente durante a brincadeira? Muito simples, observe se quando você olha para ela, se ela retribui esse olhar. E por quanto tempo ela olha, que é os 2 fatores, né? A quantidade e a qualidade. A quantidade, por quanto tempo ela fixa? Porque às vezes os pais falam o seguinte, Carla, mas meu filho olha para mim. Certo, quanto tempo ele olha? 1 segundo, ou então 2 segundos, às vezes a criança olha e imediatamente já vira. Então é importante saber também o tempo que a criança consegue fixar esse olhar. E a qualidade, quando a criança ela olha para você, ela realmente está olhando para você? Ou ela está olhando para o seu brinco, ela está olhando para algum ponto específico da sua testa, alguma coisa que não seja exatamente você. É importante também observar, porque já aconteceu de pais relatarem que eu pensei que meu filho estava me olhando, mas quando eu fui prestar atenção, ele estava olhando para um ponto atrás de mim, algo muito específico, e que ele não estava focando em mim. E esse contato visual é de suma importância para o melhor andamento das terapias e também os estímulos que você, pai e mãe, faz em casa. Também precisa ter esse contato visual, esse retorno do seu filho. O segundo pré-requisito é a atenção compartilhada. As crianças autistas também apresentam déficit nessa habilidade. E o que seria uma atenção compartilhada? É a habilidade que a criança tem de compartilhar a atenção com outra pessoa. No caso, 2 pessoas compartilhando a atenção de um mesmo objeto. Por exemplo, a criança está lá brincando com um carrinho que ela ganhou e que ela gosta muito. Então ela faz bibi, ela olha para a mãe, faz bibi e olha para a mãe de novo e ri. Então ela compartilha com o outro, com o adulto, esse brinquedo, essa atividade. A mesma coisa o passarinho, eu sempre uso o exemplo do passarinho. Porque as crianças gostam muito de animal. Então a criança está lá com a mãe ou com o pai, vê um passarinho. Então a criança, ela típica, né? O que seria esperado? Que ela olhe para o passarinho, olhe para a mãe, faça piu, piu, piu. Sei lá, vai imitar o passarinho. Então ela aponta para o passarinho e depois olha para a mãe, faz o som do passarinho. E ela sorri, ela interage. Então essa busca pelo outro, para poder compartilhar objetos do seu interesse, com o pai, com a mãe ou com qualquer outro adulto. E a gente sabe que as crianças com autismo têm um déficit nessa habilidade. E é muito importante trabalhá-la, assim como o contato visual e todas as outras que eu vou falar adiante. O terceiro pré-requisito é a imitação. Outra habilidade muito importante para a aquisição da linguagem ou da fala. A criança ela imita desde muito cedo o outro. A criança, quando é o bebê, mesmo sem falar, ela já imita o outro. Às vezes ela mexe com as mãozinhas, ela tenta imitar o famoso besourinho, ela tenta fazer também, colocar a língua para fora, bater palma. Então a criança ela aprende essa, a gente chama de imitação motora, que depois ela vai se tornar uma imitação verbal, que seria a fala. Por isso que é importante o trabalho da imitação. E a gente vê que também muitas crianças autistas têm dificuldade de imitar o outro, de imitar outras crianças. Isso dificulta até na hora da brincadeira, porque a criança está lá fazendo as atividades, brincando, e a criança autista fica já tem dificuldade de interagir e ainda não consegue imitar o outro,
E aí a criança às vezes acaba excluindo, porque não sabe brincar e deixa a criança autista de lado. Por isso que é importante também focar nessa habilidade, que é a imitação. Começamos com as imitações motoras e ao mesmo tempo estimulando as imitações verbais, a produção de sons durante a brincadeira, que pode ser imitar um cachorro, au, au, um gato, miau. Então você pega os animais, você pode fazer com a mão, sei lá, o leão, uá. Então você faz a imitação motora com a mão e a imitação verbal, para que a criança possa te imitar. O quarto pré-requisito é a linguagem não verbal. Outra habilidade bastante importante e que eu observo que os pais, por falta de conhecimento, acabam negligenciando. Por exemplo, a criança autista, ela tem muito hábito assim de fazer o outro como ferramenta para conseguir o que ela deseja. Ela vai lá, pega pela mão, puxa e leva até o objeto desejado, mas ela não consegue apontar muitas das vezes. Principalmente, repito, as crianças menores que ainda não começaram a intervenção ou que ainda estão no início. Elas ainda não conseguem utilizar da linguagem não verbal. Eu estou falando isso porque pode ser que tenha pai e mãe que já tenha filhos maiores e que já consigam fazer esse movimento de apontar. Mas assim, eles vão lembrar que lá no início eles tinham essa dificuldade de apontar, de mostrar. A mesma coisa o pedir. A criança ela não consegue fazer esse movimento para pedir, dá. Normalmente o que a criança faz, vai lá e toma. Toma os brinquedos, toma os alimentos. Isso é um pouco complicado, porque até na escola dificulta a socialização, porque a criança vai sempre querer tomar o brinquedo do outro, tomar o lanche do outro. Por isso a importância de trabalhar a linguagem não verbal. Eu estou aqui falando com vocês verbalmente, mas eu estou usando gestos, estou usando mais do que o normal para vocês verem que não tem como dissociar. Normalmente quando eu digo, pega aquela bola ali pra mim, por favor, você aponta pra bola. Me dá a caneta, por favor, você faz assim com a mão. Então, a gente sempre está utilizando a linguagem não verbal. E ela é importante porque ela vem antes da linguagem verbal. Assim como a imitação, quando a criança ela ainda não fala, ela mesmo sem verbalizar, ela utiliza do gesto, do corpo, para poder se comunicar. O corpo é comunicação, né? Então, por isso que eu acho muito importante frisar essa habilidade que muitas vezes é negligenciada. O quinto pré-requisito é a compreensão ou linguagem compreensiva. E o que seria a compreensão? A criança atender comandos, sejam eles comandos simples ou complexos. E os comandos simples são comandos com apenas uma ação, dá a bola. Comandos complexos, por exemplo, pega a bola e guarde dentro da caixa. Então você faz duas ordens, dois verbos, né, na mesma frase. É importante saber que a compreensão ela é essencial para a fala. Por quê? Porque a gente primeiro compreende o mundo, compreende o que acontece, a gente conhece as coisas. Por exemplo, eu compreendo, isso aqui é um livro. Para que serve esse livro? Para ler, para escrever. Então, eu compreendo o que se passa ao meu redor, para depois eu organizar as minhas ideias e verbalizar, expressar por meio da fala. Uma criança com 1 ano, normalmente ela já fala as primeiras palavras, mas a compreensão dela sempre está lá na frente. Uma criança de 1 ano, ela tem uma compreensão já de uma criança de 1 ano e meio, às vezes até mais um pouquinho. E isso é importante para que ela possa compreender o que se passa, organizar na cabecinha dela e depois expressar. O que acontece com algumas crianças autistas têm dificuldade para atender comandos. Lembrando que a gente não pode exigir de uma criança pequena comandos muito complexos. A gente vai pedir coisas que já fazem parte do cotidiano delas, vocabulário que elas já conhecem. Por exemplo, uma vez uma mãe falou para mim o seguinte: Carla, eu acho que minha filha não entende o que eu digo. Eu não recordo quantos anos ela tinha, mas ela não era novinha não, acho que ela tinha uns 3. Ela disse, eu falo para ela agachar e ela não me obedece. Aí eu cheguei pra ela e disse, mãezinha, será que ela sabe o que é agachar? Aí a mãe riu, fez realmente, eu acho que ela não sabe. Então às vezes acontece isso, do pai e da mãe pedir para que a criança faça algo que ela ainda não compreende porque não faz parte do contexto dela, ainda não vivenciou aquilo, ainda não teve esse contato direto com aquele vocabulário ou com aquela experiência em si. Então é importante levar isso em consideração também. E por fim, é importante frisar que nenhuma dessas habilidades é mais importante do que a outra. Muito pelo contrário, todas elas são importantes, todas são trabalhadas em conjunto. Quando eu trabalho no consultório em alguma brincadeira, eu sempre trabalho pensando no contato visual, na atenção compartilhada, na imitação, na linguagem não verbal e na compreensão.
Então não é aquela coisa, eu vou fazer uma atividade só para trabalhar contato visual. Não, claro que vão ter atividades que a criança vai olhar mais, vai interagir mais, vai imitar mais. Só que eu sempre digo, não dá para dissociar, porque todas são importantes, todas andam juntas e todas essas são habilidades muito importantes que vão ajudar o seu filho, a sua filha, paciente, aluno, a se comunicar da melhor forma possível. Por que eu usei a palavra comunicar? Embora eu tenha falado lá no início que são 5 habilidades que são pré-requisitos para a fala, a gente sabe que existe uma pequena porcentagem de crianças autistas que não vão falar, que são não verbais, mas que nem por isso eles vão deixar de se comunicar, porque existe a comunicação não verbal e também existem meios de comunicação alternativa para que seu filho se comunique da melhor forma possível. Então a gente sempre estimula, a gente sempre busca que nosso filho fale, que nosso paciente fale, porque é a forma de comunicação mais usada socialmente. Mas a gente também não pode ficar somente focando na fala, ansioso demais e não permitindo que a criança tenha meios de se comunicar. Porque existem sim outros meios de comunicação que a criança pode utilizar, que não vão substituir a fala necessariamente, e que depois a criança pode falar. O que eu estou observando bastante são crianças autistas mais velhas que estão começando a falar. Tive um paciente recentemente que começou a falar com 6 anos, tem outro também com 7 e por aí vai. Não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica. A gente, como fonoaudiólogo, não tem essa resposta pronta, né? É tanto que quando os pais me perguntam, será que meu filho vai falar? Eu tenho muito cuidado ao responder isso, porque eu não posso ser irresponsável de dizer, não, ele vai falar assim, ou então dizer, não, seu filho nunca vai... Não, eu não tenho esse poder. O que eu trabalho e explico para os pais é isso que eu acabei de falar, essas 5 habilidades que são de suma importância e que se vocês trabalharem elas juntamente com o terapeuta do filho de vocês, eu tenho certeza que seu filho vai se comunicar da melhor forma possível. Você viu quantas habilidades você pode trabalhar para ajudar o seu filho a se comunicar cada vez mais? E agora que você entendeu que a terapia do autismo é um processo e quais habilidades você pode trabalhar para ajudar o seu filho, vamos para a parte prática. Agora eu quero te mostrar uma aula onde eu vou te apresentar 5 brincadeiras simples e práticas que vão te ajudar a trabalhar essas habilidades. Essas são algumas das dezenas de brincadeiras que eu ensino no meu curso Parentalidade Autista na Prática e que eu quero compartilhar para que você possa usá-las ainda hoje. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou Carla Oliane, sou fonoaudióloga e hoje eu vou compartilhar algumas brincadeiras que eu utilizo no consultório. Eu selecionei 5 brincadeiras simples que vocês podem utilizar em casa também e que eu utilizo com os meus pacientes autistas para estimular a linguagem oral, tá bom? O primeiro brinquedo que eu trouxe foi o xilofone, como vocês estão vendo, um brinquedo simples, barato e que você pode trabalhar várias coisas, contato visual, atenção compartilhada, imitação, troca de turnos. Por exemplo, agora é minha vez de tocar. Aí eu digo para a criança, agora é sua vez de tocar. Às vezes a criança pega, eu tenho alguns pacientes que fazem o seguinte, eles pegam isso aqui e colocam na boca, porque eles não entendem a função do objeto. Não tem problema, você faz, você entrega para a criança. Aí você espera para ver a reação dela, para ver se ela vai te imitar. Se ela não te imitar, não tem problema, você vai lá e dá ajuda física, você pega na mão dele e faz junto com ele, tá bom? Depois de você fazer muitas vezes com a ajuda física, aí depois você pode fazer só o comando verbal. Agora é sua vez de tocar. Aí a criança não toca, você toque. Como é que toca? Você já sabe, para ver se ela faz. Então a criança ela precisa desse suporte no início, principalmente a criança que ainda não sabe a funcionalidade dos objetos e que leva tudo à boca. Mas com uma brincadeira simples, pode ser um pandeiro, eu tenho um tambor, vários instrumentos musicais assim, infantis que eu utilizo para trabalhar o contato visual. Como consigo esse contato visual? Cantando músicas que a criança gosta. A atenção compartilhada, porque nós estamos compartilhando a atenção, o foco de atenção para o mesmo objeto. A imitação, como eu já falei, a compreensão de comandos, agora é a sua vez, certo? Linguagem não verbal, quando a criança não quer me dar, eu digo dá, agora é a vez de tia, dá aqui, dá. Então dá para trabalhar várias coisas com um simples brinquedo, tá bom? O segundo brinquedo é o quadro mágico. Tcharam! As crianças adoram riscar. Até as crianças que têm muita resistência em pegar no lápis, como uma paciente minha que não gostava de pegar no lápis de jeito nenhum, eu utilizei esse recurso do quadro mágico.
Porque às vezes os pais querem começar já introduzindo o lápis, já apresentando o lápis para a criança, mas você pode utilizar outras alternativas, como o quadro mágico, usar o pincel, pintura a dedo, massinha, escrever o nome com a massinha. E o quadro mágico é muito legal porque você pode trabalhar também imitação. Por exemplo, você faz um círculo e aí você pode pedir para a criança, faz igual. Então você já trabalha a imitação e comandos. Também contato visual, a criança vai olhar mais para você, porque ela gosta da atividade, ela acha interessante. Se a criança for verbal, você pode perguntar, o que você quer que a tia desenhe? Aí eles podem falar, sei lá, uma casa, um carro. Ou então, se a criança não fala, você pode desenhar coisas que ela gosta, algum personagem, como, sei lá, um personagem que não seja tão difícil, né, gente, que eu sou péssima para desenho. Mas você pode desenhar um personagem, um carro, alguma coisa que seja do interesse da criança. Porque aí você já trabalha várias coisas, atenção compartilhada, ao contato visual, compreensão, imitação, troca de turnos. Agora é minha vez, agora é sua vez. Se a criança não quiser compartilhar, dá pra tia, dá, linguagem não verbal, dá pra tia, o lápis. Então, com uma brincadeira simples, vocês conseguem fazer N coisas. O terceiro brinquedo é as luvas do jacaré. Estas luvas fazem muito sucesso no consultório. Eu canto aquela musiquinha. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase virou, mas não virou, só balançou. Dá para trabalhar várias coisas, contato visual, atenção compartilhada, troca de turnos. Agora é sua vez de cantar, você entrega para a criança. Se a criança ainda não falar, como eu sei que a maioria dos autistas gostam de números, você pode pedir para ela ir acompanhando com os dedinhos. Você canta e ela vai levantando os dedinhos. Tem um paciente que ele fica bem assim. Enquanto eu canto, ele fica com os dedos contando. E ele também compartilha, né? Também troca o turno, quando agora é sua vez. Então dá para trabalhar o olhar, atenção compartilhada, troca de turnos, a imitação, porque a criança vai imitar o jacaré, imitar o movimento do barco que quase virou, a compreensão também, dá para trabalhar várias coisas. Bem legal. A quarta brincadeira é esse livrão de adesivos, muito legal, que eu comprei, meus pacientes amam. É para crianças maiores de 2 anos, mas tem de várias idades. Ó, tá vendo? E dá para trabalhar vocabulário de comida, de animais terrestres, aéreos, aquáticos. E eles adoram esses livros de adesivos. Então, a gente pega o adesivo, vai procurar juntos. E aí faz, será que é esse daqui? E eles, não, porque eles têm que procurar pela sombra, ó. Por exemplo, aqui tem uma vaca e tem um passarinho. Então, eles têm que procurar o adesivo do passarinho. A gente vai passando juntos. Será que é esse daqui? Não. E nós vamos procurando juntos. Às vezes, a criança é muito fixada em livros e elas não gostam de compartilhar. Mas aí você pode fazer esse trabalho de... agora é minha vez de procurar, agora é a sua vez. Ou então, vamos procurar juntos, se a criança aceitar procurar juntos. Por que eu digo isso? Porque eu tenho uma paciente muito pequenininha, com 2 anos e meio, que ela não gostava de compartilhar o quadro mágico. Toda vez que eu dizia, agora é a vez de tia arriscar, ela ficava muito estressada, ela ficava muito irritada. E realmente não dava para fazer a troca de turnos com ela. Então, quando a criança ela é muito pequena, ela ainda está naquela fase que a gente chama egocêntrica, fica até mais difícil compartilhar as coisas. Por isso que a gente tem que ter um pouco de paciência, tá, gente? Não é uma coisa assim, o que eu falei vai acontecer de primeira. Muitas vezes precisa de... Muitas vezes não, na maioria das vezes precisa de toda uma repetição até a criança entender que ela tem que compartilhar com você na brincadeira e tal. Porque no caso dela, ela era muito pequena e ainda tem o diagnóstico do autismo. Mas é como eu falei, as crianças têm uma fase egocêntrica. Então a criança de 0 a 3 anos, às vezes até mais um pouquinho, ela tem essa dificuldade de compartilhar. E a gente precisa entender isso, não forçar, não obrigar. Mas assim, esses livros de adesivos é muito legal, trabalhar a coordenação motora fina. Na hora de tirar o adesivo, eles às vezes não conseguem, aí eu falo, peça ajuda. Aí eu falo assim, diga assim, ajude, tia. Aí eles, ajude, tia, por favor. Aí eu vou lá, dobro, eles puxam a pontinha, eu deixo a pontinha fácil, aí eu falo, puxe. Aí eles puxam, então atendem comandos, eu digo, puxe. Quando acha, vamos colar, cole.
Então, eles vão lá e colam. Então, você trabalha várias coisas. Atenção compartilhada, contato visual, compreensão, imitação. Você vai lá e tira o adesivo e cola, ele vê como é que faz, imita. Dá para trabalhar várias coisas com livros de adesivos, tá bom? E para finalizar, a quinta e última brincadeira, a clássica, na verdade, fazenda, né? Eu trouxe alguns animais aqui, cavalo, vaca, cachorro, mas tem os animais aquáticos também. Mas eu tenho um tapete, assim, de fazenda, que tem a pista e tal, eles gostam bastante. E aí a gente coloca os carros para passear, os animais também. E dá para trabalhar várias coisas. Eu gosto muito de utilizar música. Por exemplo, seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh. Era mum, mum, mum pra lá. Você pode fazer cosquinha na criança na hora. Era mum, mum, mum pra cá. Era mum, mum, mum pra todo lado, ia, ia, oh. Não basta só cantar. Utilize o gesto, o movimento, balance o animal. Coloque próximo do rosto da criança, coloque próximo do seu rosto. Se certifique que ele está olhando para você, que ele está achando divertido. Faça esse movimento para ele acompanhar o olhar, certo? E aí depois você pode dar para a criança, para ela cantar, se ela for verbal, e se ela não for, você canta e ela pode fazer o movimento, entendeu? Que já trabalha a imitação. E essa música eles gostam muito. Você pode colocar todos os animais dentro de uma caixa, dizer que é a caixa mágica, e qual será o animal que vai sair agora? Aí eu faço tchan, 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 que é a surpresa que eles amam quando eu faço isso. Eu tenho um paciente que fica já na expectativa para saber qual animal que vai aparecer. Aí eu faço, o que será que vai aparecer? Sei! Então eles olham, eles interagem. E eu gosto muito de cantar a música de Seu Lobato e outras músicas também, que vocês sabem que existem várias músicas que têm repertório de animais. Você viu como são brincadeiras simples e que você pode facilmente fazer em casa e adaptá-las aos interesses do seu filho? Viu como dá para estimular o seu filho sem testá-lo, sem ser chato, sem ser cansativo? E esse foi o meu objetivo quando eu criei a Semana do Autismo: mostrar para o maior número de famílias como elas podem, com atitudes simples, potencializar o resultado das terapias de seus filhos. É mostrar o quanto você, pai ou mãe, é capaz de ajudar o seu filho e que é possível sim estimular por meio da brincadeira. E se você está realmente comprometido em ajudar seu filho, se você quer se aprofundar e quer potencializar o resultado das terapias do seu filho, eu tenho um convite para você. Nesta segunda-feira, eu vou abrir as inscrições do meu curso Parentalidade Autista na Prática. O Parentalidade Autista na Prática é um treinamento online exclusivo, onde eu vou ensinar o passo a passo para você estimular o seu filho em casa todos os dias, mesmo que você não tenha muito tempo, que ele não se interesse por nada ou que você não entenda nada sobre autismo. Vai ser um curso prático. Eu vou te ensinar tudo o que eu faço no meu consultório com os meus pacientes e que dá certo. Tudo o que eu ensino aos pais dos meus pacientes e que dá resultado em casa também. Eu vou te ensinar o que você precisa saber para entender e lidar melhor com o autismo do seu filho. Ao final do treinamento, você vai estimular o seu filho brincando de forma eficiente. Vai saber quais são as habilidades que seu filho precisa para que a fala possa aparecer e como trabalhá-las. Vai saber o que fazer quando a fala não aparece. Você vai aprender a evitar as crises, como lidar com a agressividade e o que fazer com as estereotipias. E principalmente, como organizar tudo isso para fazer de forma consistente dentro da sua realidade. O curso será todo online. Assim, você que mora em outros estados ou até outros países poderá fazer também, como alguns dos meus alunos que moram nos Estados Unidos ou Europa, como vocês viram lá nos depoimentos. Ah, Carla, mas eu não tenho tempo de fazer o curso. Não se preocupe. Essa é uma grande vantagem de curso online. Você vai poder adequá-lo ao seu ritmo. Se você tiver mais tempo, pode fazer mais rápido. Se tiver menos, pode fazer mais devagar. Além disso, por ser online, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Ah, Carla, mas online não tem essa mesma proximidade. Acredite, a comunidade que se forma com os alunos é uma coisa impressionante. São verdadeiros amigos que se formam nela. E tenho que te confessar, os melhores cursos que eu já fiz até hoje foram online. E olha que eu já fiz muitos cursos. Além disso, quando é curso presencial, fica sempre aquela coisa: ah, mas com quem eu vou deixar o meu filho? Hoje eu não posso. Mas agora eu tenho que te dar duas más notícias. Primeiro, as inscrições elas não vão ficar abertas para sempre.
O meu curso tem turmas fechadas, porque eu valorizo muito a comunidade dos meus alunos e como eles evoluem juntos. A comunidade tem muita força e se as inscrições ficassem abertas para sempre, ela não seria formada. E a segunda má notícia é que as vagas são realmente limitadas, porque minha equipe atual é pequena e eu quero que todos os meus alunos sejam muito bem atendidos e tenham todas as suas dúvidas respondidas. Se eu excedesse minha atual capacidade, eu não poderia entregar com a mesma qualidade. E você deve estar se perguntando, Carla, mas qual é o valor desse curso? Bem, eu e minha equipe estamos ainda decidindo qual será o valor dele, mas eu já investi muito tempo e dinheiro em minha formação. Nem fiz a conta, mas com certeza já foram vários milhares de reais e ainda quero investir muito mais. Além disso, eu não estou sozinha nessa. Tenho uma equipe para dar suporte. Existem vários custos envolvidos, como a minha equipe de suporte, material de gravação, plataformas e ferramentas, dentre vários outros. E como eu quero manter a turma reduzida, não posso ter muitos alunos. Por isso eu vou logo adiantando que ele não será um valor qualquer. Mas se você estiver pensando, Carla, eu não tenho dinheiro, é justamente por não ter dinheiro que você precisa fazer esse curso. Pensa comigo. Numa situação financeira ideal, você pagaria várias horas de terapia, teria um auxiliar terapêutico para te ajudar em casa e uma ótima escola que daria o suporte para o seu filho. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das famílias no Brasil. Foi por isso que eu criei o curso, para te dar a oportunidade de fazer do jeito certo. E mesmo que você tenha todo esse suporte de ótimos terapeutas e ATs, você ainda precisa saber como lidar com seu filho. Não adianta os terapeutas fazerem de um jeito e você fazer de outro em casa. Na segunda-feira, eu te enviarei um vídeo explicando todos os detalhes sobre o curso, o conteúdo programático, a quantidade de vagas, o valor e as formas de pagamento, e quando as inscrições vão encerrar. Por isso, fique atento ao seu e-mail. Agora, eu gostaria de te agradecer pela participação na Semana do Autismo. Eu fiquei muito feliz de ter mostrado a milhares de famílias como elas são importantes para o desenvolvimento dos seus filhos e como elas podem ajudá-los a se tornarem adultos mais independentes. O meu propósito, quando criei a Semana do Autismo, foi verdadeiramente alcançado. Gratidão! Esta aula ficará disponível só até a meia-noite do domingo. Aproveite e deixe um comentário aqui com sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Agora eu vou deixar com vocês o depoimento de algumas alunas minhas. Um beijo e até segunda. Tchau! Olá, eu sou Lídia Lerner, sou professora, atuo há 26 anos trabalhando com alfabetização e nos últimos anos tenho experimentado novas oportunidades dentro da educação e dentro da inclusão, principalmente com as crianças com TEA. E dessa forma eu vejo o quanto tenho me aprimorado, dentro da minha profissão. Formada em Educação Especial e também Psicopedagogia, obtive sim conhecimentos teóricos, mas nada comparável à prática diária em sala de aula. E por esse motivo, comecei a buscar informações, conhecimentos sobre o assunto, até que encontrei as lives e o curso da doutora Carla. Não pensei duas vezes, me inscrevi para o primeiro curso e até assim, o momento foi maravilhoso, porque o assunto parentalidade autista na prática, ali envolveu diversos profissionais e principalmente pais. Então, o grupo do WhatsApp fez com que a gente conhecesse um pouquinho a realidade desses pais e de que forma nós poderíamos empenhar nessas dificuldades, para que elas fossem sanadas. E durante o curso também, as aulas ao vivo foram assim agregando conhecimentos a todos nós. Então eu quero agradecer realmente o quanto eu aprendi nesse curso, o quanto ele tem proporcionado à minha vida profissional. Doutora Carla, quero deixar aqui os meus parabéns, Esse curso foi maravilhoso, aprendi, Hoje eu posso com segurança, com confiança ajudar esses pais e desejo que Deus lhe abençoe e que continue nutrindo esse amor pela inclusão. Um grande abraço. Oi, meu nome é Mauricéia, tenho 33 anos. Esse é o Guilherme. Fala oi, Guilherme. Oi. Somos aqui de Diadema, São Paulo.
Há 4 meses o Guilherme teve diagnóstico do espectro autista. Desde 2015 ele faz tratamento e esse ano saiu o diagnóstico. Eu não entendia muito sobre o assunto, então, olhando as redes sociais, encontrei no YouTube o vídeo da Carla que chamou muita atenção. E eu comecei a seguir a Carla pelo Facebook. E agora eu estou fazendo curso com ela, um curso muito esclarecedor, porque a Carla ela tem umas dicas muito boas que eu tenho aplicado na vida do meu filho, na minha vida. E a gente tem visto resultados, eu tenho visto melhoras. Porque antes eu não compreendia muito esse mundinho dele, agora eu tô começando a entender. E tô começando a lidar mais com essa situação. Então tá sendo bem esse curso. Ainda não terminei o curso, mas é um curso que tem me ajudado muito no aspecto de poder ajudar o meu filho, de poder compreender melhor, né, esse mundo dele, essas atitudes que ele tem. E só tem feito benefício nas nossas vidas, né? E eu fico muito feliz de estar sendo aluna, de participar deste curso, né, e deste desafio. E eu já agradeço, né, por tudo, né? Porque até aqui eu tenho aprendido bastante. Fala tchau, Guilherme. Tchau. Tchau. Me chamo Patrícia. Sou mãe da Caroline, autista. Há 2 anos descobri o autismo. Há 3 meses peguei o diagnóstico. Há 2 anos ela faz tratamento. Ela é uma criança muito evoluída, muito pra frente. Ajuda em casa, é uma criança esperta, gosta de passear, gosta de fazer tudo que uma criança gosta de fazer. E é bem birrenta mesmo, sabe? Por ser filha única. E aí o que acontece? Quando eu comecei a seguir a Carla, eu adorei muito, porque ele é muito especial pra mim, né? Porque ela me tirou várias dúvidas, mesmo nas lives. E aí ela propôs o curso. O curso muito me interessou na hora. O que eu fiz? Eu fiz tudo certinho e a gente começou as aulas. No primeiro dia de aula eu amei, porque ela tirou várias dúvidas sobre benefícios que a minha filha tinha direito, que eu também não sabia. As outras aulas foi muito interessante, como você estimula uma criança a falar, como que você consegue trabalhar com ela, referente também a você dar sentimento ao choro da criança. Eu jamais saberia isso. E eu comecei a dar sentimento ao choro dela e começou a dar super certo. Hoje em dia ela chora, eu falo, filha, o que você tem? A mamãe sabe que você tá triste, mas não pode. Eu explico os motivos, eu dou sentimento ao choro dela. E tipo, tá dando super certo. Eu também, a gente brinca bastante em casa de casinha, de boneca. Isso a gente já fazia, mas hoje em dia eu brinco de uma outra maneira, né? Porque ela brinca ludicamente. Ela é uma criança que brinca ludicamente. Porém, assim, ela tem um jeitinho dela de brincar. E eu aprendi a brincar do jeitinho dela, que dá super certo. Eu gostaria de agradecer muito porque a Carla deu uma oportunidade muito grande para mim aprender, para mim conseguir ajudar outras mães, que hoje eu consigo ajudar outras mães a tirar muitas dúvidas referente ao autismo. Desde já, obrigada, fiquem com Deus. Meu nome é Sueli, eu sou a mãe de João Antônio. De tudo que Carla passou no curso, uma das coisas mais que eu tento colocar em prática, estou tentando, guardar um tempinho mais para mim. Desde que o diagnóstico do meu filho foi fechado, eu praticamente vivo só para ele. E tudo que eu gostava de fazer antes, eu deixei um pouco de fazer. Tudo que eu leio voltado para ele, para a condição dele. Então, o curso de Carla tem me ajudou bastante em relação a isso. Aí eu ter consciência de que eu preciso ter um tempo para mim, que eu preciso me cuidar, que eu preciso fazer coisas que antes eu gostava de fazer. O curso foi excelente, ela deu dicas maravilhosas para tudo, mas para mim, uma das coisas mais significativas foi isso, eu tentar guardar esse tempinho para mim, estar bem comigo, que assim eu posso muito, mas muito mais ajudar meu filho. Boa noite, eu sou a Adriana, mãe do Vicente. O Vicente foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e meio. Desde então, eu iniciei uma busca incansável por conhecimento sobre a área, sobre o assunto.
E através dessa minha busca, eu assisti um vídeo da Carla no Instagram. Desde então passei a segui-la e acompanhar os vídeos. E nisso ela ofereceu um curso de parentalidade autista. Achei o máximo, me inscrevi, participei do curso, fiquei muito satisfeita. Ela é muito dinâmica, o curso foi fantástico, fantástico. Através de uma das aulas dela, eu aprendi a lidar melhor com a estereotipia e eu percebi que tudo o que eu tenho feito pelo Vicente é o caminho certo. E eu agradeço imensamente de ter participado do curso. Um beijo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela. Eu sou mãe do Gabriel, que tem 5 anos e com 3 anos foi diagnosticado com TEA. Então, eu já sigo a Carla há muito tempo nas redes sociais e sempre gostei muito dos vídeos esclarecedores dela. Na minha cidade, é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, então não tem uma grande variedade de fonos, né? Eu já tentei 2, não deu certo, agora a gente começou com uma outra fono. O que o curso está trazendo para mim? Eu confesso que eu ainda não consegui concluir o curso. A minha demanda diária é muito grande, né? Eu trabalho, tenho que chegar em casa e assistir o Gabriel. Mas o que eu vou dizer do curso? Eu tenho aprendido muitas coisas, né? Consegui acessar mais o meu filho, trazer ele para perto de mim, aumentou a atenção compartilhada. Ainda não consegui fazer a imitação, mas estou tentando, estou insistindo, estou investindo e eu sei que logo o Gabriel vai estar imitando. Compreendi com o curso também que cada criança é uma criança e todas têm o seu tempo. Também não posso querer cobrar demais do meu filho, porque o Gabriel não é um autista funcional, porque ele tem uma comorbidade, né? Na verdade, o autismo do Gabriel é uma comorbidade. O Gabriel tem uma lesão na substância branca do cérebro, porque quando ele nasceu, ele ficou muito tempo na UTI, teve 4 sepses, e o autismo dele não é genético. Então, o autismo dele é uma comorbidade, é o trauma decorrente de tudo que ele passou. Então, a gente está na luta, né? Cada dia é um dia, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, mas eu sei que ele está sendo bem assistido, bem amparado por todos e principalmente por nós pais. Eu tenho que agradecer muito a Carla pelo carinho, pelo empenho dela e por ser uma profissional ímpar que Deus colocou de paraquedas nas nossas vidas. Obrigado, Carla.